Olá, começa agora mais um Vida e Saúde. É um prazer enorme estar com você e apresentar dicas de como melhorar a sua vida. Vida e Saúde de hoje a gente vai conversar sobre alguns assuntos bastante interessantes. A gente continua conversando sobre ansiedade e hoje você vai aprender como ela se instala, como ela se desenvolve. Você que de repente está no comecinho aí, começando a sentir os primeiros sintomas da ansiedade, fica ligado porque no Vida e Saúde de hoje você vai aprender o que fazer e como identificar esse problema que atrapalha tanto a vida da gente. Tem também um papo interessante sobre ejaculação precoce, muitos homens sofrendo, a ansiedade também pode gerar ejaculação precoce e nós temos aqui um especialista falando sobre este assunto que é bastante sério e precisa ser levado em consideração. Também vamos conversar sobre a depressão e como ela pode afetar a família inteira. O Dr. Johnny está aqui com a gente e vai falar sobre esse assunto. Vida e Saúde está só começando, eu quero mostrar para você um pouquinho. Max, mostra aí pra gente desse lugar maravilhoso, a Clínica Adventista Vida Natural. Você sabe, é aqui que a gente grava o programa Vida e Saúde. E você que quer conhecer um pouquinho mais aqui da clínica, pode entrar no site da clínica, é vidanatural.org.br, e lá tem dicas, tem receitas também, tem artigos de saúde, muita coisa boa para você. Eu quero já dar as boas-vindas à nossa querida Rebeca, psicóloga. Oi, Rebeca Cristina, tudo bem? Tudo bem, você? É um prazer estar aqui. Que bom, prazer é meu em recebê-la, Rebeca. Seguinte, como é que a gente começa a desenvolver a ansiedade? Olha, de onde surge? É muito interessante porque essa é a pergunta que eu falo que é a pergunta de $1 milhão, né? A ciência, ela está muito focada em tentar entender as origens das doenças mentais. É um assunto muito novo no meio científico, então existem muitas pesquisas em andamento. Ela geralmente se inicia numa pessoa na adolescência. E a gente quer saber mais ou menos o que leva uma pessoa a ter ansiedade. E eu falo que é uma pergunta de $1 milhão porque são várias coisas e ao mesmo tempo não dá para falar é isso. A gente primeiro pensa em histórico familiar. A questão genética conta muito. Se você tem alguém na sua família que tem problemas emocionais, como uma depressão, como uma ansiedade, existem chances de você ou alguém dos seus irmãos, alguém dessa geração desenvolver. Então tem o fator genético sim. A gente também fala, você falou da depressão e uma doença da família, né? A gente fala também em transmissão de gerações. Existe muito a gente copiar o comportamento da geração anterior. Tá, pode ser então até que a gente não tenha um fator hereditário ali, uma coisa química, mas a gente pode ser aprendido. Então você viu as pessoas na sua família muito ansiosas, então você pode começar aprendendo a ter esses comportamentos, esses medos irracionais. Então, a gente tem o fator genético, a gente tem o fator de transmissão de pai para filho. E às vezes é difícil quebrar o ciclo, sabe, Teru? Porque a gente aprende com o molde familiar. A gente está naquele núcleo onde as pessoas se comportam daquele jeito. Então, a gente aprende a se comportar, a gente aprende a ser gente na família. E quebrar uma coisa negativa é muito difícil. Então, é muito interessante a gente tentar procurar, olha, eu tenho esse comportamento, será que minha mãe tem isso, meu pai tem isso? Para a gente começar a entender. E sem julgar, né, Teru? Porque isso que eu queria comentar com você agora, porque é o seguinte, é muito fácil a gente identificar uma causa, eu sou assim porque minha avó era, porque minha mãe é. E aí a gente faz o quê? Transfere toda a responsabilidade para aquele parente. Eu fico simplesmente assim, eu sou refém daquela situação. Coitadinho, né? Coitado de mim. E quando a gente se põe nessa posição de refém, a gente não consegue lutar, mudar. Reagir. Por quê? Porque você dá a chave da sua vida para uma outra pessoa. Ela é culpada, a responsabilidade dela. Não, eu preciso tomar a responsabilidade da minha vida. Eu estou sofrendo com isso. Eu tenho esses sintomas que a gente falou já dos sintomas ontem, né? Então, como que eu faço para trabalhar com isso? Tudo bem, pode ser que seja genético porque tem alguém na minha família, mas o que eu vou fazer agora? E às vezes o que você está aprendendo, você pode passar para alguém da sua família. E também tem o fator psicológico, emocional, tem o fator biológico, que a gente falou, genético. Então, essas coisas... Tem o fator estresse também, momentâneo. Tem isso que eu ia falar. Um trauma, de repente. É um trauma, obrigada. É isso que eu tava... Você é ótima, Tereza. O que acontece? A gente pode ter tendências genéticas e elas nunca aparecerem. Tá. Mas aí, eu tenho uma tendência genética e eu perco alguém muito importante na minha família. Okay. O que é um trauma? É uma mudança brusca. Você perder alguém, uma separação. Uma separação. Você mudar de um lugar brusco para o outro. Então, qualquer coisa que você entenda que mudou a sua vida
180, 360. Na adolescência é um período que a gente passa por muitas transformações também, complicado. De aceitação, é um de momento mudança que a gente quer muito física. ser aceito, a gente se sente pouco aceito, a gente não entende muito bem quem a gente é, quem é o outro. Momentos de decisões. Você tem que decidir qual que é a sua profissão. Sim. Então é muito complicado. É por isso que geralmente as coisas aparecem na adolescência. Então esses fatores, eles trabalham junto. Eu posso falar que é uma coisa só? Não. Mas eu tenho o fator genético, eu tenho o ambiente que eu vivo, aí eu tenho um estresse que acontece. Ou eu só tenho o fator genético, eu já desenvolvo. Ou eu tenho o fator genético, eu não desenvolvo. Então não é uma fatalidade, mas pode desenvolver. A gente vive num mundo muito difícil. A notícia boa é que a gente ainda vai falar sobre os tratamentos e tem tratamento, tem solução, a gente pode lidar com isso de uma forma muito positiva. Eu já quero dar umas dicas aqui, que é o seguinte, o Vida e Saúde sempre fala, por exemplo, da boa alimentação, de exercício físico, a gente sabe que existem alimentos que são mais estimulantes e isso acaba gerando mais ansiedade também, porque a gente está estimulando o corpo. Com certeza, você já está no 220, reagir aí sem você precisar. você toma um estimulante, uma cafeína, vai estimular mais ainda o seu corpo, né? Mas olha só, a boa notícia é que a Rebeca, durante essa semana ainda, vai dar dicas práticas do que você precisa fazer para se livrar desse sentimento de antecipação que atrapalha, sim, a nossa vida, atrapalha, assim, de maneira significativa os nossos, todas as esferas da nossa vida. Com certeza. Doutora, obrigada. Prazer é meu. Muito bom ter você aqui com a gente. Amanhã tem mais, então, um assunto sobre ansiedade. Gente, Vida e Saúde é isso aqui. A gente vai conversar agora um pouquinho sobre depressão. E eu quero receber aqui o Dr. Johnny, já está chegando aqui, ele é psicólogo também, você já conhece. Tudo bem, Dr. Johnny? Tudo bem. Bem-vindo a mais um Vida e Saúde. E o assunto de hoje é um assunto bastante interessante e bastante atual, porque a gente percebe que muitas pessoas têm sofrido com a depressão e elas não sofrem sozinhas. Toda a família acaba sendo afetada. Alguns acabam tendo aquela sensação de descrença. Ah, não, isso aí é bobeira, isso aí a pessoa não está reagindo. Acha que é uma situação de fraqueza. E, por outro lado, em algumas outras situações, a família acaba sofrendo junto, mergulhando junto no problema da depressão que aquele indivíduo esteja passando. Como é isso, doutor? Quando a gente se estuda a família, a gente tem que pensar sempre a família como sendo algo sistêmico, ou seja, um vai influenciar o outro e vice-versa. Então, muitas vezes a família sofre também quando acontece um problema de depressão ou qualquer outro problema que alguém esteja enfrentando na família. Então, certamente a família, muitas vezes o que acontece? Vem um paciente que se chama paciente identificado e muitas vezes quem está passando por outros problemas ou problemas até maiores são os pais ou algum outro filho, algum outro irmão. E muitas vezes o paciente identificado nem é tanto aquele que está com um problema maior. Então isso acontece muito em família, não é? Agora, a empatia, ela faz parte do processo, ela ajuda, ela é importante ajuda também. muito, porque quando você está sofrendo, quando você está passando por um problema, é reconfortante você saber que alguém se preocupa com você, que alguém está interessado na sua dor. Mas até que ponto isso é necessário e que ponto a gente precisa começar como família a interagir, a reagir para que aquela pessoa comece também a melhorar? Você sabe que pensando em depressão, que foi o que você citou, existe, segundo os estudos, a segunda maior causa de depressão são relações sociais e familiares fracas. Então, a família tem um poder muito grande aí em dar o apoio quando a pessoa entra num processo de tristeza, de angústia ou até algo mais patológico, que é a própria depressão. A família dando esse suporte e junto com os amigos, logicamente, isso ajuda a pessoa a evitar cair, de repente, numa depressão maior ou em algo mais grave. Então, é um suporte que é necessário, não é? Conversar, procurar ali, dar o apoio, incentivar os amigos para que venham e também conversem, motive aquela pessoa para sair, para passear, ir para o shopping, para qualquer outro lugar. Receber visitas, porque normalmente quem está com depressão não sente vontade de encontrar com ninguém. Na verdade, não sente vontade nem de se olhar no espelho, dependendo do grau. Não quer fazer exercício, não quer sair para passear, perde às vezes o interesse por algumas atividades que gostava de fazer e geralmente essas atividades eram com os amigos, não é? Então, se os amigos e a família, que são as pessoas que estão ali mais próximas, elas dão esse apoio nesse momento,
Isso é uma salvaguarda. Ok. A pessoa se sente mais forte, ela pode sair daquilo de forma mais rápida, né? Agora, doutor, e pode acontecer de um paciente nesse quadro de depressão e que está com a família dando um suporte bacana, dele se tornar dependente desse suporte? Por exemplo, a pessoa, ela começa, o dia que ela não tem aquele estímulo, não, vamos sair, vamos abrir a janela, ela realmente se entregar? Então, num primeiro momento, a gente pode pensar que isso pode ocorrer essa dependência. Mas o que nesse momento tem que se pensar o seguinte, o que é menos pior? Entende? Então, às vezes, naquele momento, a pessoa precisa daquilo, então vai lá, ajude, dê o apoio. Tem que ser paciente e depois, mesmo. mais para frente, você vai trabalhar essa questão de dependência, né, outras questões. Então, é importante pensar o que é menos pior naquele momento. Ok. E isso é uma dificuldade para a família Por quê? ponderar, não é? Poxa, o que eu devo fazer, né? Porque para você fazer isso, você tem que abrir mão do seu tempo, muitas vezes você tem que abrir mão das suas prioridades em função daquela pessoa. Exatamente. E, na verdade, não é só uma pessoa que tem que fazer isso, normalmente a família inteira tem que trabalhar. O que acontece, que a gente vê muito, a família às vezes acaba a paciência. Então fala assim, tá bom, você quer se entregar, então fica aí, nós vamos continuar a vida. Por um certo modo, às vezes pode funcionar para algumas pessoas, porque a pessoa, de repente, vai reagir, né? Leva um choque, mas em outros momentos pode também não dar muito certo. Então, é importante, nesse caso... respirar fundo e ajudar. E outra coisa, a família também precisa de ajuda. Então, é importante, de repente, uma ideia. Procura fazer, de repente, uma terapia em família, não é? Uma terapia familiar, que pode ajudar muito nesse processo, dar o suporte para que a família se sinta, tenha algumas estratégias para saber como agir, se sinta segura, algumas dinâmicas e principalmente também poder desabafar um pouco. Não é? Porque às vezes a família ele se encontra tão pressionada, tão angustiada por aquele problema que ela está passando e não tem com quem poder falar ou com quem poder desabafar, não é? Sem se tornar aquela pessoa chata. Então, mais uma vez, olha, o Dr. Johnny, ele também está acostumado a lidar com esse tipo de problema. O profissional, ele vai ajudar de uma maneira que, às vezes, quem está passando por problema não consegue enxergar, vai achar que vai ser mais uma pessoa para escutar o caso. Não. O profissional, ele é treinado, ele é preparado para ajudar. E é importante, às vezes, a família não reconhece isso, né? Mas é importante, vai lá, busca ajuda. Que nesse processo todo de tensão, de ansiedade, de angústias que às vezes vem, uma conversa com um psicólogo, com um profissional, vai ajudar melhorar a família, a qualidade da família toda, Exatamente. Na verdade, né, doutor? Doutor Johnny, obrigada mais uma vez pela sua colaboração, contribuição aqui com Vida e Saúde. Nada. Que Deus te abençoe. Igualmente, obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem assunto sério aqui. A gente vai conversar sobre ejaculação precoce. Não sai daí que Vida e Saúde já volta.